Um outro ponto de vista, análise do nosso colunista Mário Sabino. Sabino, boa tarde, seja bem-vindo aqui na nossa conversa no Boletim. Temos os... estão me dizendo que o Sabino... Opa, temos Sabino. Oi, Sabino, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Neila, tudo bom? Tudo bem, vou pedir para a produção abrir a tela, nossos famosos quadradinhos aqui. Temos a Andresa Matais aqui com a gente, a Tânia também hoje fazendo parte aqui da nossa discussão, do nosso debate, para te dar boa tarde aqui para a gente começar a nossa conversa. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou meio fora do quadro aqui. Exatamente. Eu estou meio fora do quadro aqui. Vai ficar agora que o quadro é todo seu. Aí, agora sim. Sabino, estava lendo a sua coluna e achei interessante, inclusive, a forma como você abordou a guerra, que é o Irã pedir o pinico. É muito interessante essa sua abordagem, porque, de fato, eu não tinha pensado nesse sentido de um país avisar o outro que vai atacar, né? Não é a primeira vez que isso acontece com o Irã. E é uma abordagem que eu não tinha pensado por esse braço, por esse lado. Qual a sua abordagem? O que você acha sobre isso? A minha abordagem é de pirata, né? Pelo jeito. Porque para mim parece meio óbvio, né? Que o Irã foi derrotado nesse conflito, né? O Irã teve decapitadas a sua cadeia de comando militar, de inteligência, né, de polícia política, teve suas 3 principais instalações nucleares destruídas, né, teve boa parte dos seus lançadores de mísseis também alvejada por Israel. Antes disso, você tem os grupos terroristas do Hamas e do Hezbollah também decapitados, né, que eram os braços pelos quais o Irã fazia sua guerra por procuração, né? Então, assim, o Ayatollah Ali Khamenei está num bunker, né, sem comunicação eletrônica ou direta com seus comandados, por medo de ser encontrado, né, pelo Mossad. Você tem hoje uma gravação muito interessante divulgada pelo Washington Post do Serviço Secreto Iraniano comunicando um general de que ele seria alvejado caso não divulgasse um comunicado dizendo que estava se retirando das hostes do Ayatollah Ali Khamenei, assim como os outros foram eliminados. Então, você tem o espaço aéreo iraniano totalmente dominado por Israel, né? Então, assim, me parece claro que, ao final de 12 dias, Israel venceu esse conflito, atingindo os objetivos aos quais o país havia se proposto, que é principalmente destruir a capacidade nuclear de fabricar uma bomba atômica do Irã. Resta a dúvida se o Irã conseguiu transportar urânio enriquecido para fora das instalações nucleares que foram bombardeadas pelos americanos e também por Israel inicialmente. Mas o que fica claro é que se o Irã ainda tiver urânio enriquecido suficiente e empreender essa aventura de tentar fazer uma bomba atômica, será atacado novamente, né? Inclusive porque esta guerra ela quebrou um tabu, né? Que é o tabu dos Estados Unidos atacarem o Irã. Quer dizer, os Estados Unidos sempre se contiveram, né, em atacar diretamente o Irã, na crença de que isso causaria um caos geopolítico, um caos na região. E o que se demonstrou foi o contrário, né? O bombardeio acabou fazendo com que o Irã abaixasse as armas, digamos assim, né? Embora tenha lançado esse ataque que eu chamo de ataque desculpe qualquer coisa, né?
a base militar americana em Omã e depois tenha lançado um ataque contra alvos civis israelenses, que foi o que eles fizeram, né? Agora, esse ataque à base militar de Omã serve muito mais a propaganda interna do regime do que qualquer outra coisa, né? Tanto é que depois desse ataque de faz de conta, o chefe das Forças Armadas iranianas foi para a televisão ao som de músicas patrióticas e de imagens do suposto ataque, né? Chama de suposto ataque, que é um ataque já previamente combinado, né? Que não fez nenhuma vítima, não causou nenhum estrago, os mísseis foram interceptados, né? Ele disse, não, olha que esta é a nossa resposta, o inimigo foi alvejado, nós atingimos todos os objetivos estratégicos, militares dos sionistas, toda essa pataquada, né, que é para vender à população iraniana que não tem acesso à comunicação livre, né, porque o regime ele regulamentou as redes sociais, a internet, né, e domina todos os meios de comunicação tradicionais. Quer dizer, essa população não tem informação externa, do exterior. Então tem que se contentar com aquilo que o regime diz que aconteceu, né, com a verdade, que não é verdade, do regime. Então serve muito mais a propaganda interna para mostrar que o regime continua forte, que enfrentou seus inimigos e que os venceu, do que propriamente a outra coisa, né? Foi exatamente essa observação que eu ouvi hoje aqui de pessoas da área militar, que foi um ataque com o objetivo de não acertar nada e combinado para justificar para o público interno, né, para a população do Irã, que ele não estava ali se subjugando, né, nem a Israel, nem aos Estados Unidos, e que estava fazendo exatamente a sua parte, atacando bases, que não atacou coisa nenhuma, foi tudo combinado, tudo fake, né, vamos dizer assim, mas que eles fizeram a parte deles, foram lá, atacaram, e aí justificam para o público interno. Essa foi, inclusive, a avaliação que eu ouvi aqui hoje de pessoas ligadas à área militar e conhecedores, né, dessa questão de guerra, e que foi por isso que eles fizeram, apenas para justificar para o público interno, né, que eles estavam ali, não se renderam nem aos Estados Unidos, nem a Israel, né, que eles também estão vencendo, eles estão fazendo a parte deles na guerra. Não estão entregando o pinico, né, como disse. Fogos de artifício, né, para inglês ver. Agora, do lado dos Estados Unidos, quer dizer, o Trump, como eu já havia dito aqui em outro programa, o Trump enfrentava uma dificuldade, né, quer dizer, política. Por quê? Como ele foi eleito com uma plataforma isolacionista e de retirar, né, o que significava retirar os Estados Unidos de todo e qualquer conflito no exterior, inclusive da Ucrânia, uma intervenção americana poderia prejudicá-lo politicamente, que causaria algum dano, né? Pouco antes, inclusive, de ele ordenar o ataque, ele recebeu no almoço aquele maluco daquele Steve Bannon, né? Que é digamos assim, o chefe do MAGA, né? Do Make America Great Again, né? O movimento neoconservador, né? Que está na base eleitoral do Donald Trump. Então, assim, ele tinha que manejar essas figuras, né? Um ataque na base do get in, get out, como ele fez, era o mais recomendável, até porque ninguém tinha pretensão, nem Israel, embora eles tivessem achado que talvez isso pudesse ser possível, né, de derrubar o regime iraniano, que no final das contas seria a solução para o Oriente Médio, não apenas para Israel, para os Estados Unidos, né, para o Oriente Médio, visto que o regime iraniano é um regime provocatório, né, que quer exercer a sua hegemonia ideológico-religiosa sobre os outros países da região, sobre os países sunitas, né, inclusive. Então é um fator de desestabilização
no Oriente Médio inteiro, não apenas para Israel, o que o regime quer destruir, né? Aliás, Israel ontem, antes do cessar-fogo, destruiu o tal do relógio que eles haviam colocado em uma praça de Teherã com uma contagem digital, uma contagem regressiva digital para o fim de Israel, né? Que, segundo a profecia do Ali Khamenei, ocorreria em 2040, né? Então, Israel destruiu também este símbolo do regime iraniano na sua retórica de ódio contra os israelenses. Mas, assim, esse cessar-fogo cai bem para o Trump, justamente por limitar a participação dos Estados Unidos, e ele pode proclamar que conseguiu a paz, né? Através desse cessar-fogo, e como bem disse aqui o rapaz que estava antes de mim, não houve uma assinatura de um cessar-fogo, é um cessar-fogo bastante anômalo, né? Mas, de qualquer maneira, é um cessar-fogo que aparentemente será respeitado até que um dos lados resolva romper, né? Como eu disse, se o Irã voltar a insistir na sua aventura atômica, sem dúvida, Israel e os Estados Unidos se tiram livres para atacá-lo novamente, né? Mas, assim, se tudo correr como aparentemente se desenha, será uma vitória política para o Trump, porque ele não entrou num conflito, ou entrou no conflito apenas para terminar o conflito, né? E sai com esse louro, né? Do Oriente Médio, sem se prejudicar demasiadamente do ponto de vista político. Resta saber agora, obviamente, o que será de Gaza, né? Já há um movimento Israel para que o cessar-fogo se estenda também a Gaza, para que os reféns possam ser devolvidos. Mas aí é preciso combinar com o Hamas, né? Porque os terroristas do Hamas não querem devolver os reféns, independentemente de haver cessar-fogo ou não haver cessar-fogo, né? Ali a encrenca continua, né? Como eu já disse aqui repetidamente, eu acho que o Netanyahu, ele erra completamente neste momento em Gaza, não há mais motivo para ele bombardear Gaza como vem bombardeando, né? Apesar da necessidade de manter o Hamas constrangido. Mas sem o Irã, sem o patrocínio do Irã, né, fica muito difícil para o Hamas, assim como fica difícil também para o Hezbollah, retomarem a intensidade dos seus ataques a Israel. Então, é uma situação que está razoavelmente controlada. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, Neila, é que, em geral, quando se analisa o Oriente Médio, com um olhar de 20 anos atrás, do início do século, né? Quando havia estados no Oriente Médio que serviam de bases territoriais para grupos terroristas, né? Bases territoriais e de apoio, né? Como, por exemplo, o Iraque e a própria Síria, né? Neste momento, você não tem mais estes países, né, para alimentar grupos terroristas, para abrigar grupos terroristas. Você tem, como eu disse, o Hamas e o Hezbollah extremamente enfraquecidos, né, em função dos ataques que sofreram da parte de Israel, das decapitações que ocorreram ali. Você também tem o Irã, que deixou de ter essa aura de inatingível, né, principalmente depois do ataque americano. Israel liquidou, né, mostrou que a capacidade militar do Irã e a sua capacidade de inteligência não são páreo para os israelenses, né? Você tem, além de tudo, você tem países que, você já tem os países que já há muito tempo assinaram tratados de paz com Israel, como a Jordânia e o Egito, e você tem também os Emirados Árabes e Bahrein, né? A Arábia Saudita estava para assinar um acordo, um tratado de paz com Israel, dentro da moldura dos acordos de Abraão, né? E o Hamas fez aquele ataque covarde contra Israel, justamente também para evitar que a Arábia Saudita assinasse esse acordo de paz com Israel e restabelecesse relações diplomáticas. Mas isso fatalmente irá acontecer, né? No caso do Hezbollah, mesmo o Líbano, né, o Líbano começa vamos ver no que isso vai dar, começa a enfrentar a força política do Hezbollah
dentro do território libanês. Então você tem uma situação que está convergindo com muitos passos para trás e tudo mais, mas que está convergindo para uma paz duradoura e até mesmo uma colaboração entre Israel e os demais países da região, né? E se isso ocorrer, quer dizer, veja, seria interessante que os palestinos entendessem isso. E se isso ocorrer, o Estado palestino se viabilizará. O Estado palestino se viabilizará pela paz, não pela guerra, né? Porque esses grupos que supostamente defendem os interesses palestinos, principalmente o Hamas, né, que é palestino, na verdade eles não lutam por um Estado palestino. Isso é uma pataquada, gente. Vocês podem ler isso no próprio estatuto do Hamas. O principal objetivo do Hamas não é a constituição de um Estado palestino que conviva ao lado de um Estado judaico. É a supressão do Estado judaico para que a Palestina vá do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Então, que é coisa bem diferente de dois Estados. Claro que a solução é dois Estados, certo? Mas essa solução só se viabilizará, repito, por intermédio da paz. Então, se você tem uma moldura na região que configura uma convivência pacífica, será muito mais fácil e viável, e isso vencerá as resistências internas em Israel, dos ultra-ortodoxos, da ultradireita, etc., vencerá as resistências desse pessoal para que se viabilize e que se concretize um Estado palestino como deve ser. Mário, o governo brasileiro, né, soltou uma nota criticando Israel. A gente entrevistou aqui o embaixador de Israel, ele estava bastante incomodado com a postura do governo brasileiro. Tem uma informação também dos nossos colegas ali do Poder 360, de que desde o início do governo Lula foram 60 notas oficiais do governo brasileiro com críticas a Israel por um motivo ou por outro, e apenas 10 notas favoráveis a Israel. Essa posição do governo brasileiro, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, e enquanto isso, com relação ao Irã, tem uma postura um pouco mais cordial, eles estão até negociando aí a importação de caviar. Você gosta de caviar, Mário? Conta aí pra gente, que eu não experimentei, diz que o caviar iraniano é o melhor do mundo. E o governo estava ali, fez várias reuniões para discutir a importação de caviar, algo muito importante, né, para o nosso consumo aqui no Brasil. Então, ficou uma situação meio chata, né, desagradável entre o Israel e o governo Lula, né? Olha, Andresa, em primeiro lugar, seja bem-vinda ao Metrópolis. Estou muito feliz de ser o seu colega aqui nesse site, viu? Boa sorte para você, e eu tenho certeza que você fará o bom trabalho de sempre, né? Olha, eu recomendo caviar, sim. Não é que eu seja infelizmente, não sou um consumidor quanto mais de caviar, né? Não tenho condições para isso, mas é mais fácil você consumir caviar em Paris do que em São Paulo, viu? Ou em Brasília, imagina. É um pouco mais barato, não que seja barato, mas enfim. Olha, Andresa, o que eu posso dizer é que o governo Lula sempre teve uma simpatia pelo regime iraniano, né? Não vamos esquecer que se não me engano, no seu segundo mandato, o Lula entrou em contato, andou muito próximo do então presidente iraniano Ahmadinejad, né? Inclusive, ao lado da Turquia, inventou um acordo nuclear, né, que limitaria as pretensões bélico-nucleares do Irã, né? Visitou o Irã, o Ahmadinejad esteve no Brasil, ele defendeu o regime iraniano, inclusive num momento que o Ahmadinejad negou a existência do Holocausto, né? E o Lula teve que se explicar. Enfim, há uma simpatia do presidente Lula e dos seus seguidores, né, digamos assim, seus discípulos, né, por todo e qualquer regime que se coloque como anti-americano, né? Existe um anti-americanismo inerente, né, a todas as posições do governo brasileiro
internacionais quando tem algum conflito que envolva, direto ou indiretamente, os Estados Unidos ou quem eles julguem ser um representante dos Estados Unidos, como é o caso de Israel, né? Então, eu acho essa nota do Brasil, assim como também todas as notas do Brasil relativas ao conflito na Ucrânia, né, a guerra na Ucrânia, né, em que o Brasil iguala o agressor, a Rússia, ao agredido, a Ucrânia, eu acho tudo isso, eu acho vergonhoso num primeiro momento como cidadão e eu acho contraproducente para o Brasil, né? O Brasil pode ter uma postura, digamos assim, mais neutra em relação aos conflitos, sempre visando os seus interesses comerciais e tudo mais, mas não é possível que um país que se encontra não no coração do Ocidente, mas na periferia do Ocidente, né? Eu costumo dizer que a América Latina é uma espécie de Ocidente Médio, né? Assim como existe o Oriente Médio, né? Não é possível que um país que esteja mais alinhado ao Ocidente, né? Com valores e cultura mais próximas do Ocidente e tudo mais, possa ter esse tipo de atitude, né? Não condiz, inclusive, eu imagino, com a opinião, né, dos cidadãos brasileiros, né? Você não precisa automaticamente se alinhar com ninguém, mas isso não significa que você tem que se alinhar com o lado errado, né? Você não pode se alinhar a ditaduras, né? Aliás, é um clássico do governo Lula se alinhar a ditaduras. Veja o caso da ditadura cubana, da ditadura venezuelana, né? E agora temos essa coisa de se alinhar à Rússia, né? De um tirano do Putin e também, de certa maneira, ao Irã, né? A China, né? Resguardemos os nossos interesses comerciais, mas com alguma dignidade, né? Isso é muito ruim, é contraproducente para o país e para a própria imagem do Lula. Veja a França, por exemplo, que é um país no qual eu fui correspondente, né? Em outra encarnação. A França, que tem uma simpatia imensa pelo Lula, né? A esquerda francesa, mesmo a esquerda francesa ficou bastante ressabiada, né, com o apoio do Lula à Rússia, porque é um apoio, né? Quando você iguala agressor e agredido, é apoio, né? Com a postura do Lula em relação à Ucrânia, né? É uma guerra europeia, é uma guerra muito, aliás, do ponto de vista geopolítico, é uma guerra muito mais grave, né, para o Ocidente, que está no coração do Ocidente, essa guerra, do que o conflito que, de certa maneira, é crônico no Oriente Médio. Não querendo dizer aqui que o conflito no Oriente Médio não é grave, não é isso, entendam bem. Mas, assim, são notas. Agora, o Brasil, a verdade é que o Brasil, felizmente, de um certo ponto de vista, não tem a menor importância no contexto mundial. E esse tipo de atitude nos torna ainda mais desimportantes, né? Essa que é a verdade. O Brasil poderia se colocar como um país que pudesse construir, né? Construir pontes, mas sempre partindo de pilares democráticos e de defesa de valores que são valores fundamentais, né? Quando você não faz isso, você não constrói ponte nenhuma. Bom, a gente segue falando de guerra. Sabino, te agradeço muito. Obrigada mais uma vez pela análise aqui com a gente no Boletim Metrópolis. Obrigado. Muito obrigado. Prazer estar com ambas aqui, com você também, Nele. Até a próxima. Tchau, tchau. Produção, me conta, a gente vai